Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Bom dia que ainda não almoçamos. Em nome da Levotree, gostaria de agradecer a presença de todos, o convite também feito pelo Luiz. E o que nós vamos estar apresentando aqui é o que a Levotree hoje entende de tendências de computação em nuvem, de software definido por rede, e aonde a gente está aplicando isso nos nossos negócios e para os nossos clientes. Uma rápida apresentação da agenda. Para quem não conhece a Levotree, os portfólios de produtos, as tendências hoje de mercado e a nossa solução de cloud computing. Bom, a Levotree é uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, que adquiriu a InPsat e depois o Global Crossing, onde hoje tem uma receita de mais de 6 bilhões de dólares, com mais de 10 mil colaboradores. Tem as suas soluções hoje focadas em dados, voz e imagem e também em data center, tá? Com soluções gerenciadas de hosting, aplicações e segurança. Tem mais de 265 mil quilômetros de rotas de fibra ótica espalhadas pelo mundo, presente em mais de 50 países e também com um tráfego de mais de 6 terabytes, através de rede de backbone IP. Isso coloca ela como um player global, com uma presença local nos países que atua, para atender seus clientes, sejam eles também regionais ou locais, e com isso consegue ter uma maior abrangência e uma tendência de solução que é você focar o seu backbone, sua infra de data center e de rede para o segmento IP, e com isso está atendendo com a sua capilaridade através da distribuição da sua rede nos 5 continentes. Tá? O que isso facilita? A gente poder atender empresas que estão aqui no Brasil, que têm escritórios na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, como se fosse a sua única rede, o seu único data center. Ela tem uma distribuição em 3 pilares da sua infraestrutura, e com isso a sua infraestrutura ela coloca os serviços que tem de voz, vídeo e imagem, e com isso leva ela também a algum pioneirismo em algumas soluções, como por exemplo, implantar uma rede global MPLS em 2001, sendo os provedores com IPv6 já implementado de forma nativa, além de primeiro lançamento de VoIP e rede MPLS. A nossa distribuição nos data centers, hoje estão 15 data centers espalhados pelo mundo, muitos na América Latina, Estados Unidos e Europa, onde você está oferecendo serviços não só de conexão com a fibra de conectividade IP, mas também de hosting, de aplicações e de segurança e gerenciamento do negócio do cliente através da nossa rede. Ou seja, é o único provedor, fim a fim, seja ela na parte de data center e na parte de link. O nosso ambiente de data center são feitos de formas modulares, os prédios são padronizados, então o data center nosso lá em Cotia, ele tem o mesmo prédio, o mesmo formato feito na Argentina, na Colômbia, que foi a mesma empresa que fez os nossos data centers. Onde nós temos aí a distribuição de sistema de resfriamento, junto com a parte de hospedagem e a distribuição de áreas operacionais, mas com acesso por biometria. Mas não só as áreas, como também racks, também podem ter acesso à biometria do cliente. Só os funcionários, colaboradores dos clientes cadastrados poderiam estar acessando o rack dentro do nosso data center. As soluções, hoje, elas são distribuídas em dados, voz, vídeo, data center e serviços gerenciados, como te falei. São portfólio que você pode ir adquirindo à medida que o seu negócio vai crescendo e você vai precisando, tá? Inserindo isso no contexto da sua aplicação, da sua operação, e de forma gradual, onde você pode ter serviço de dados, voz, videoconferência, data center, parte de hospedagem, que a gente vai estar detalhando um pouco mais a nossa solução de cloud, e serviços gerenciados, seja de hosting, de aplicação ou de segurança. E
por que a Level 3 ela estruturou a solução dela hoje, baseado nos seus links e agora nos seus data centers? É mais por uma tendência de mercado, e essa tendência ela não é uma moda lançada, ela é uma necessidade que as empresas têm. O perfil da área de TI mudou bastante em relação a estar mais próximo da área de negócios. Então, TI deixa de ser um suporte e começa a ser um viabilizador. E a partir dessa necessidade de viabilizar negócio, ele precisa também ter flexibilidade, gestão e também operação de forma focada para que possa atender a demanda da área de negócio. Então, a gente pode ver hoje bem interessante, não sei se dá para ver ali, a expansão também, não só a área privada, mas também a área pública, instituições, universidades, estão também partindo para essa demanda de computação em nuvem, onde há a necessidade também de se adequarem às suas operações para que vocês possam estar atendendo a parte de solicitação da área de serviço. E aí é uma demanda que são necessidades diferentes. É diferente o campus de exatas, necessidade diferente do campus de engenharia, de humanas, e aí você consegue estar alocando infraestrutura adequada para cada uma desses do camp, que a gente vai estar isso mostrando com mais detalhes na nossa infra de cloud. Tá. Vou passar agora para o Cristiano, ele vai estar continuando aqui com a apresentação. Boa tarde a todos. A tendência de cloud na Level 3 não é diferente nos outros provedores. A diferença da Level 3 é atuar com a cloud no que diz respeito à empresa e não o seu cliente final. Nós focamos na questão de atender a demanda corporativa de cada unidade e focar na questão de qualidade e disponibilidade. Então, como o Paulo falou, a Level 3 hoje, por definição de sua companhia, atua em médio e clientes grandes. Por isso não temos várias publicações no mercado, onde se vende máquina, compra máquina. Não esse é o objetivo da companhia. O objetivo da companhia é compor solução para poder atender melhor o seu cliente. Então nós temos a facilidade de compor determinadas soluções ou unir várias soluções para atender a sua necessidade. Então não temos pacotes fechados na nuvem, onde o cliente pode ir lá selecionar e vai ter a sua limitação. Nós vamos compor com a cloud parte do seu serviço, seja ele em house, em host, ou também na nuvem, como o próprio Mackenzie disse, parte com ambiente virtual, parte com unidade física, e podemos fazer também a parte de disaster recovery utilizando esse tipo de mecanismo. A ideia da Level 3 em colocar a cloud é compor o seu produto, para que você possa ter a questão de menos investimento, troca de equipamento, suporte, manutenção, onde a gente pode estar provendo esse tipo de serviço. Eu vou passar um pouco para vocês mais ou menos qual é a descrição do nosso produto e parte da nossa infraestrutura, para que a gente possa falar um pouco mais de detalhe. Bem, essa é mais ou menos uma parte da rede focada em data center, não estou dizendo aqui na parte de backbone. É uma estrutura onde ela funciona hoje ativa-ativa. Eu vou mostrar cada pilar desse numa outra apresentação, num slide um pouco melhor. Mas a gente divide aí entre rede central, a parte de virtual security, o load balance, onde eu posso fazer todo o balanceamento do cliente ou de sua aplicação, seja ela de disponibilidade ou nível de serviço. E também com a parte de virtual, ou atendendo um deck, como é chamado o nosso produto de virtual host, ou até mesmo nos racks, seja ele em colocation ou host. Essa infraestrutura ela pode ser separada, logicamente, em módulos, ou a gente pode separar por unidade de negócio. Imagina uma empresa que tem algumas unidades de negócio e ela não queira compartilhar os seus mesmos recursos. Logicamente, eu separo essas entradas com firewall, balanceador, porta de switch, entregando isso como serviço. Imagine o investimento de uma caixa de um Nexus 7000 com um Fortinet,
com um F5 como um balanceador de carga, que é essa estrutura que está composta aqui, eu consigo modular essas unidades e entregar ela simplesmente como serviço. Essas unidades funcionam hoje ativa-ativa, não é um cluster stand-by, então eu tenho ela 100% do ambiente em alta disponibilidade e que nos facilita aí estar provendo o serviço com o cliente e que ele tenha todo o seu mecanismo para gerenciar, proteger ou gerar a disponibilidade necessária para o seu usuário. Um detalhe importante é que eu consigo entregar parte desse serviço como se fosse um relógio. Vamos dizer que a gente começa a falar numa estrutura de backbone, se conectando a um rack, e ele precise de mais throughput por um determinado período. Eu consigo simplesmente aumentar essa sua capacidade de processamento, sem ter que fazer qualquer alteração na infraestrutura do cliente. Com isso, eu conecto vários tipos de ambientes à mesma estrutura e até mesmo apontando dentro de uma cloud, onde todo o seu tráfego pode ser direcionado, seja ele interno ou dentro de cada camada do seu ambiente, e sem que ele tenha uma intervenção direta na estrutura ou até mesmo complicando cada vez mais a sua administração. Algumas características, como eu já disse, é uma estrutura de rede simplificada, de alta capacidade, com ampliação e capacidade sem parada do serviço. Eu consigo crescer lateralmente essa estrutura, sem que você tenha que empilhar ou até mesmo substituir. Nós temos uma rede nessa estrutura baseada numa estrutura 10 GB, uma estrutura composta com suítes, camadas de aplicação, que permite melhor controle das aplicações e, como eu disse lá, uma rede ativa-ativa. O serviço de balanceamento hoje, como eu disse, ele é orientado à distribuição de tráfego. Eu posso balancear em qualquer nível de aplicação, seja tempo de resposta, ou até mesmo de indisponibilidade, ou por unidade de negócio. O balanceamento não é diferente do que nós conhecemos no mercado, mas eu tenho uma estrutura que posso te entregar isso também, sem que você tenha que fazer todo o investimento numa unidade de negócio, ou até mesmo num equipamento F5 hoje, como a Level 3 usa. Então, todos os pacotes são balanceados. Se a máquina estiver indisponível, ele vai balancear próximo e, assim, garantindo a disponibilidade de todos os negócios do cliente. Nós vamos falar um pouquinho da cloud e da Level 3, que esse é o objetivo que nós viemos aqui hoje. E eu vou trazer um vídeo que está na internet, que foi publicado a Level 3, para que a gente possa entender um pouco o negócio. Não sei se a gente vai ter o som aqui, mas se não tiver, não há problema. Deixa eu ver se está conectado. Eu acredito que não vai sair. Qualquer coisa eu ponho o microfone do lado aqui. Já está ligado, acho. Acredito que sim. Na sala ao lado, do outro lado do campus ou na sede de sua companhia. Mas agora, computação em nuvem, os aplicativos de negócio, o armazenamento, ciclos de computação, redes e outros serviços são entregues aos usuários virtualmente, ou seja, na nuvem, conforme cresce a confiança das empresas em relação à computação em nuvem para serviços e aplicativos. De que maneira você pode ter certeza de que esses aplicativos estão seguros e funcionam tão bem quanto funcionavam quando eram guardados em sua rede local? É aí que a rede entra no assunto. Vou lhe explicar. Vamos começar pela definição de nuvem. Basicamente, nuvem é uma forma de entregar aplicativos e recursos de TI. É formada por uma rede de conexões que fornece acesso a serviços e um meio para que os provedores forneçam serviços aos usuários. Quando você ouve alguém falar sobre nuvem, na maioria das vezes é uma referência à internet pública. Entretanto, muitos tipos de rede podem ser chamados de nuvem. Há nuvens públicas baseadas na internet pública, nuvens privadas baseadas em internets privadas e nuvens híbridas que são uma combinação das duas. Em razão da quantidade de versões de nuvem, nem todos ficam satisfeitos com o mesmo tipo de solução. É possível que você esteja usando um aplicativo como e-mail, que funciona bem mesmo com o desempenho
desempenho variável da nuvem pública. Mas certos usuários, como órgãos de governo, instituições financeiras e provedores de serviços de saúde, por exemplo, têm sérias preocupações em relação à privacidade e à segurança oferecidas pela internet pública. Não apenas os usuários têm necessidades diferentes, mas também os aplicativos fornecidos pela nuvem têm diferentes necessidades para desempenho. Suponhamos, por exemplo, que você quisesse usar a nuvem para telemedicina ou para armazenar dados confidenciais. Você gostaria que seu médico entregasse seu tratamento de saúde em uma rede baseada em recursos concorrentes? Para assuntos de compliance e privacidade, é fundamental um desempenho de qualidade constante e segura. À medida que as empresas migram suas funções essenciais para a nuvem, a escolha da nuvem correta torna-se essencial. Quanto melhor for a capacidade da nuvem de entregar seus aplicativos e recursos, melhor será a sua experiência. Se estiver planejando usar a nuvem pública, você vai precisar de um provedor de serviços de internet que lhe possa oferecer alto desempenho e confiabilidade. A Level 3 possui uma das redes mais conectadas do mundo. 60% de todo o tráfego que se origina na rede IP da Level 3 permanece na rede. É como se seus dados fossem transportados pela pista expressa da superrodovia da internet. Quando a nuvem pública simplesmente não é segura o bastante, ou quando o desempenho é de crucial importância, as instituições financeiras, os órgãos do governo e outros tipos de negócios podem se sentir mais à vontade com uma nuvem privada. É onde a Level 3 pode ajudar. Oferecemos uma extensa rede IP privativa, juntamente com outras opções exclusivas de rede. Isto nos permite construir nuvens privadas que oferecem todos os benefícios do IP, mas com a segurança e desempenho de uma rede privada. Computação em nuvem oferece muitos benefícios, mas um único tipo de nuvem não serve para todos os usuários. Você precisa do tipo correto de rede para suportar o modo como você deseja usar a nuvem. Na Level 3, nossa rede é construída para oferecer escalabilidade, desempenho e segurança. Fornecemos a plataforma ideal para que as empresas possam migrar aplicativos cruciais para a nuvem, não importa o tipo de nuvem que você precisa. Para outras informações sobre computação em nuvem e sobre como a Level 3 pode ajudar, visite www.level3.com/cloud. Bem, pessoal, só uma explicação rápida do que a Level 3 pode entregar dentro de uma nuvem. Aí, seguindo aqui com o produto da Level 3, nós chamamos ele de Dynamic Enterprise Compute. É um ambiente virtual amplamente gerenciado e seguro. Nós usamos os menores players aí para compor essa solução, e acho que não há problema nenhum em falar que nós usamos a plataforma VMware hoje, que é a pioneira no mercado, com servidores em Blades, dentro de uma rede, como eu apresentei anteriormente, que possa estar te entregando recursos, ou recursos computacionais, ou alta disponibilidade. Uma operação 24/7, toda a operação em todos os data centers, como o Paulo comentou, é gerenciado pela própria operação da Level 3. Nós temos operações locais em cada um dos data centers. Aqui no Brasil nós temos São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Todos eles com a mesma infraestrutura, salvo o tamanho de um estado ao outro, mas a arquitetura e a alta disponibilidade de todos os seus serviços é igual. Como eu disse no início, a Level 3 trabalha com a composição de serviço. Então, eu não vendo máquina virtual simplesmente para ter a disponibilidade da máquina virtual. A Level 3 entrega serviço ao seu cliente e pode ser composto exatamente dessa forma. Uma TI tradicional, como todos sabem, o cliente vai hospedar seu ambiente e possa fazer o gerenciamento. Uma parte da infraestrutura eu posso prover como serviço, seja ela virtual ou seja ela física. Eu posso integrar isso com o DEC, que nós chamamos a parte virtual aí para banco de dados e sistema operacional, deixando aí os dados do usuário e aplicativo pelo gerenciamento do cliente. Ou eu posso gerenciar e entregar todos os softwares necessários e também o serviço através do serviço da Level 3 a seu cliente. Então, nós compomos, entendemos o negócio do cliente e montamos um projeto para melhor atendê-lo. Aqui alguns objetivos comerciais, o porquê nós montamos essa infraestrutura. A ideia aí é aumentar a eficiência do cliente, otimizar os seus recursos, seja ele operacionais ou até mesmo a questão financeira. Um dado importante é que antes daí da nuvem nós tínhamos uma empresa que se preocupava 70% do seu tempo e também financeiro para operações, manutenções, troca de equipamento. E a nuvem veio tentar facilitar e inverter isso
e usava antigamente 30% para pensar em melhorias e inovações. Com esse ambiente, a ideia é inverter isso, eu ter 30% simplesmente me preocupando com a operação, com a máquina, com os recursos, e usar a inteligência, seja da sua empresa, ou seja do data center, para inovação e criação, os nossos outros, muito importantes, 70%. Então, essa é a ideia da Level 3 em prover o serviço em nuvem. Aqui tem os diferenciais, o porquê da Level 3, eu falei agora, a gente tem um amplo portfólio de serviço para compor com a questão da nuvem, um foco especializado da sua empresa, um modelo de preço diferenciado. Isso é importante porque muitas empresas dizem que cobra por utilização, mas ela cobra por utilização a partir do momento que você fechar um pacote de A a B, de C a D, de D a E, toda vez você tem que fazer um novo contrato, você tem que mudar a sua característica, seja ela de máquina ou de hypervisor. Na Level 3 nós entregamos simplesmente os recursos de acordo com o que o cliente necessita. Você faz uma alocação de um determinado pool, seja ele de CPU, memória ou disco, e vai realmente pagar pela utilização. Se me pedirem 2 GB de memória, 2 processadores, eu vou entregar esses 2 GB, 2 processadores e garantir mais 20% sobre demanda dessa infraestrutura. E ele não vai me pagar sobre 2 GB e os 4 processadores. Ele vai me pagar pelo ele utilizar de recurso na minha nuvem. Então, lá sim a gente tem condições de entregar um recurso sem qualquer alteração na necessidade do cliente. Eu vou mostrar à frente como o cliente pode gerenciar esses recursos. Aqui basicamente é uma amostra da nossa infraestrutura, isso está em todos os data centers. A parte de rede de serviço, como eu mostrei, a parte de balanceador, firewall e suítes virtuais. Toda a parte de nuvem é constituída em cima de VMware, em cima de uma SAN de alta disponibilidade, com storage de alta performance e com todas as ferramentas integradas, ela seja de gerenciamento, backup, toda ela feita diretamente pela Level 3. Aqui eu falei, a gente consegue entregar um cockpit ao seu gestor da empresa, para que ele possa ter uma visão geral de todos os serviços, não somente da cloud. Aqui eu estou falando um pouco de CPU, storage, o seu consumo, a sua disponibilidade, a parte de quantidade de máquinas virtuais que ele tem ativas ou desligadas, ou que está excedendo. Tenho como prover a ele a parte de licenças, toda a parte de internet, seu consumo como está, a parte de segurança, seja ela em transações, dependendo do negócio que tem com a Level 3, e a parte também de load balance. Então ele tem uma console gerencial da sua unidade de negócio dentro da Level 3. Um outro gráfico que a gente pode mostrar e ele queira visualizar a questão, como eu disse, de consumo e tomar a decisão na hora correta, ele consegue ter todo o seu ciclo de vida das suas máquinas em determinado período, onde nós sabemos que parte do negócio em determinado momento fica ocioso, em alguns momentos em determinado fechamento ou nível de processamento eu necessito de mais recursos. Ele consegue fazer esse gerenciamento do seu recurso e tomar a decisão na hora correta. Seja ela transportar CPU, memória, disco de um lado ao outro, ou disponibilizar mais recursos à sua máquina, mas que ele tenha a visão do seu negócio e possa tomar a melhor decisão. Então, nós viemos aqui exatamente para dizer que cloud por cloud, ela não é diferente, a Level 3 não é diferente da Amazon ou qualquer um que venha montar. Mas uma cloud dentro da Level 3 nós conseguimos entregar a questão de serviço gerenciado ao cliente, então esse é o nosso objetivo. Eu queria aqui novamente agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. Nós estamos à disposição, aqui tem o nosso contato, e-mail, o site da Level 3 e convido a todos para que possam ir ao nosso data center e fazer uma nova visita a gente.